Olá, família Kev, família de filhos e filhas sonhados por Deus, filhos e filhas amados por Jesus, resgatados por Ele por um preço inigualável. Que bom que estamos aqui juntos em nosso canal, a Kev, até que Ele venha. Você, filho, filha, discípulo e discípula, grande família de Deus, que nesse momento está aqui comigo para juntos meditarmos na palavra de Deus e estarmos nos preparando cada vez mais, Estarmos prontos e prontas para estarmos com Jesus. Quando Jesus voltar para nos buscar, nós estejamos preparadas, prontos e prontas. Mas que a presença dele, nos atraia, que a presença dele nos eleve, nos guarde, nos proteja. Este é um dia muito feliz, é o dia que Deus preparou, é o dia que Deus sonhou para estarmos aqui. Estamos vivos, estamos felizes e é motivo de muita gratidão, de muita alegria estarmos juntos em nosso canal. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, dá um like e seja muito edificado por essa palavra e que você possa edificar muitas outras pessoas. Mas eu quero conversar com vocês hoje sobre altar. O altar é um lugar, Um lugar que presta culto. O altar é um lugar de adoração, de prestar cultos. O altar é um lugar de colocar sacrifícios. O altar é um lugar designado para colocar os sacrifícios, para colocar os holocaustos, um lugar de adoração, de entrega. Altar é lugar de entrega, de oferecimento. E na Bíblia nós vemos alguns textos que falam sobre o altar. E sobre o altar que está em ruínas e é reparado. Eu quero pensar com vocês hoje sobre um texto que eu estou meditando, um texto em Esdras, que é muito, muito forte. Eu estava meditando nesse texto e falou muito ao meu coração sobre o altar. Em Esdras, capítulo 3, versículos 2 em diante. Levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel para sobre ele oferecerem holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Firmaram o altar sobre as suas bases, e ainda que estavam sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor de manhã e de tarde. Então, aqui está falando sobre princípios, sobre não esquecer. O altar, ele tem que estar de pé. O altar tem que estar reparado. O altar não pode estar em ruína, porque o altar é um lugar de entrega de sacrifícios. O altar é um lugar de oferecer ofertas, e ofertas puras, para que esse altar, essa oferta que é oferecida nesse altar, seja aceita e recebida por Deus. O altar tem que estar bem. A oferta tem que estar bem, para que ela seja aceita por Deus. Então, nós vemos aqui na meditação que Esdras está falando, mesmo sob o terror de outras terras. Eles estavam sob ameaça, eles estavam voltando do cativeiro. Foi dado um decreto pelo rei Ciro que era para aqueles povos designados voltarem para Jerusalém para reedificarem o templo, para repararem as coisas que tinham sido destruídas no período do exílio, Que tudo foi destruído. E eles estavam sob o terror, sob muitas ameaças, mas isso não impediu eles de levantarem o altar, de firmarem o altar sobre suas bases, oferecer ali a oferta que era necessária naquele altar. Nós temos um outro texto também em Daniel. Independente das ameaças que Daniel estava passando, ele não parou. Foi feito um decreto, Que as pessoas que adorassem fossem pegam orando para outro Deus, seria morto. Mas Daniel não teve medo. Ele não se intimidou diante dessa ameaça. Em Daniel 6, no versículo 10 diz: Daniel, pois, quando soube
que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas, do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então, o altar, ele não tem que diminuir, né? O altar, ele não tem que ser destruído, não tem que ser esquecido diante das situações difíceis. O altar tem que estar em pé. Em 1 Reis, no capítulo 18, versículo 20 em diante, fala sobre a situação de Elias diante dos profetas de Baal. O povo de Israel, ele tinha deixado Deus de lado, eles tinham seguido outros deuses, estavam cultuando outros deuses. O altar que era para o Deus de Israel estava em ruínas. As ofertas não estavam sendo dadas, os sacrifícios não estavam sendo feitos. E Elias fez um desafio aos profetas de Baal. E nesse momento ele chamou o povo em 1 Reis 18, no versículo 30. Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. Chamou o povo de Israel. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. E quando Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas e elevou a voz aos céus e clamou a Deus, Deus desceu com fogo dos céus e aceitou a oferta que Elias colocou no altar depois que o altar foi reparado. O nosso altar, que é esse lugar de oferta, esse lugar de sacrifício a Deus, esse lugar de trazer oferendas agradáveis e de louvores ao Senhor, ele precisa estar bem. O altar precisa estar reparado, o altar precisa estar firmado em suas bases. Até que o Senhor venha, nós não podemos esquecer da nossa missão. O nosso altar precisa estar bem, precisa estar em dia. Se ele está em ruínas, a gente precisa reconhecer, pedir ajuda a Deus, confessar, se arrepender e erguer esse altar, para que as ofertas, os sacrifícios que darmos ao Senhor, eles sejam aceitos e nós possamos estar sempre bem diante de Deus até que Ele venha, o nosso altar esteja bem, esteja digno do nosso Deus. Então, até o nosso próximo encontro, até que Ele venha pensando sobre isso. Fica aí pensando, meditando, como está o seu altar? Como está o meu altar? O que eu preciso fazer para que ele esteja sempre bem diante de Deus? Deus abençoe e até o nosso próximo encontro.